Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Bênção, né? Poder estar na presença do Senhor, tomando um cafezinho e aprendendo um pouco da palavra dele. Hoje nós vamos ver no capítulo 4 de 1 Samuel, dos versos 1 a 11. Após escolher seu porta-voz, creio que podemos dizer assim, Deus quebra o silêncio e começa a revelar a Samuel. E vimos que no capítulo 3, que a primeira coisa que ele diz a Samuel é uma sentença contra o profeta Eli, que era o seu mentor. A partir daí, como podemos ver na parte do verso 1 do capítulo 4, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Aquela raridade da palavra do Senhor se acaba e Samuel é reconhecido pelo povo como profeta escolhido pelo Senhor. E ainda no verso 1, nós vemos que Israel saiu à peleja ou à guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um povo conhecidos como povo do mar. Desde o período de Juízes se declararam inimigos presentes na vida do povo de Israel. E se observarmos as Escrituras, nós veremos que esta inimizade persistiu até o fim do reinado do rei Davi. Os israelitas, eles se acamparam ali em Benézer, que quer dizer pedra de ajuda, e os filisteus em Afeca. E dispuseram-se então para a batalha. E conta nos versos 2 que Israel foi derrotado, morrendo cerca de 4.000 homens. Os anciãos, ao retornarem lá para o arraial, fazem uma pergunta interessante no verso 3. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles estavam atribuindo aquela derrota na ação de Deus na vida deles, culpando a Deus pelo seu infortúnio. Nós vemos no verso 1 que Deus voltou a se manifestar através de Samuel. Contudo, não vemos nenhuma afirmação de Deus enviando-os para a guerra. Concluiu que eles estavam agindo por conta própria e possivelmente liderados por Ofni e Finéias, aqueles sacerdotes que Deus rejeitou por causa de suas ações pecaminosas. Eles não enxergaram isso e, no meu entendimento, ainda seguiam a autoridade dos antigos sacerdotes e não demonstravam a segurança em Samuel. A conclusão deles é que Deus não estava na batalha com eles e no verso 4 nós vemos que eles mandaram buscar a arca do Senhor dos Exércitos, que, como sabemos, representava a presença de Deus no tabernáculo, no templo. No verso 5, nós vemos que o ânimo dos israelitas foi recobrado quando perceberam a chegada da arca no arraial. E foi uma festa tremenda, né? Pois criam agora que o Senhor dos Exércitos estaria com ele na batalha. Os filisteus ouviram aquele alarido e certamente pensaram, eles foram derrotados e agora estão festejando algo que deve ter acontecido. E a pergunta que surge é que ele possa, essa de júbilo que está no meio dos hebreus. E ficaram sabendo que a arca do Senhor estava no arraial. Isso que significava para eles que os deuses estariam ao lado dos hebreus. O temor cai nos seus corações. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Como diz no final do verso 8, eles conheciam o poder de Deus quando libertou o povo do cativeiro do Egito, das pragas que assolaram os egípcios e de como Deus cuidou do povo no deserto. Interessante esta fala deles, do temor que tinham do poder dos deuses, justo eles que não conheciam a Deus, enquanto que o povo escolhido de Deus não dava atenção para as coisas que aconteciam com eles e de como foram apessoados. Eles reconheciam que o povo recebia as bênçãos de Deus, mas o próprio povo não entendia isso. E é muito fácil enxergarmos o que ocorre na vida do nosso vizinho, de como a grama do outro lado da cerca dele é verde, mais verde que a nossa, enquanto não conseguimos ver o que ocorre nas nossas vidas. No verso 9, nós vemos a palavra de ordem dos generais dos filisteus. Sede fortes, ó filisteus,
portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Se vocês não lutarem com todas as suas forças, vocês vão ser escravos deles, como eles foram vós no passado. Imagine o que não passarão nas mãos dos hebreus. O fardo que colocavam nos seus ombros vai ser dobrado dos nossos com a nossa derrota. Lógico que eu estou aqui parafraseando a mensagem dos líderes, que eram passadas aos seus comandados, pois diante da situação que se apresentou, eles necessitariam de um incentivo, ter mais forças, principalmente para vencer o medo que instalou em seus corações. Isto pode ocorrer conosco. Quando nos vemos em uma situação difícil, precisamos de uma palavra de incentivo para nos erguer para a batalha. Imaginem se, em vez do incentivo daqueles líderes, eles dissessem que não teriam condições, que não tinham forças para lutar com aqueles deuses. O exército já iria para a batalha derrotados. E é assim que acontece conosco, quando não temos confiança ou nos é apresentada uma situação de derrota. O medo, ele toma conta do nosso coração. Lá no livro de Números, no capítulo 13, depois eu peço que você leia lá, registra-se que Moisés envia Josué, Calebe e 10 homens escolhidos das tribos para espiarem a terra prometida. E os 10 homens retornam, falando que a terra era boa, que produzia muito, mas que habitavam a terra os gigantes, e que certamente eles não poderiam prevalecer contra eles. Uma palavra de derrota é apresentada ao povo. Certamente caiu como um balde de água fria na pretensão deles de adentrar a terra prometida. O povo passou a murmurar, até dizendo que era melhor ter ficado lá no Egito em escravidão do que morrer no deserto sem alcançar a terra prometida. Mas a palavra de Moisés ao povo, no capítulo 14, verso 8, foi: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Não é pela força dos nossos braços, é pela vontade do Senhor. Sabemos que uma geração incrédula não alcançou a bênção, mas a geração escolhida do Senhor alcançou a terra prometida. Mesmo que o povo de Israel estava ali comemorando a presença da arca no meio do arraial, ela não era apenas um amuleto ou uma coisa palpável que eles estavam se apegando, mas não buscavam realmente em Deus. Eles partiram sem consultar o Senhor, obedecendo a liderança falha. Agora, depois da primeira derrota, no pensamento deles, estavam levando Deus para a nova peleja. E como Deus não anda por vontade humana, no verso 10, os israelitas sofrem mais uma derrota perante os filisteus, tendo eles tomado para si a arca de Deus e matado os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Isso nos leva a concluir, às vezes de forma repetitiva, com o que tenho sempre falado, de que nada somos se não estivermos realmente conectados com o Senhor e andarmos segundo a sua vontade. O Senhor, Ele é Espírito e habita dentro dos nossos corações. E cabe a nós buscar deixar todo este espaço do nosso coração para que Ele possa agir na nossa vida. Quando abrimos o nosso coração, permitindo que outras coisas diferentes de Deus ocupem o seu lugar, certamente estaremos fadados à derrota, porque o nosso coração é corrupto e sempre penderá pelo mal. Quando olhamos as circunstâncias adversas da nossa vida e cremos que não temos força, cabe a nós buscarmos colocar tudo diante do Senhor, pois Ele é a nossa força. Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Somente Ele, não há outro, não há amuleto, não há outras coisas. Só Ele pode nos fazer vencedor. Que Deus possa estar colocando isso no seu coração e que você coloque Deus à frente das suas batalhas e com certeza a vitória será. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Vamos tomar o nosso cafezinho. Até domingo que vem, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal.